Ministério Público. A Constituição atribui ao Ministério Público a função institucional de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, sem mencionar os direitos individuais homogêneos, admitindo, porém, que lhe sejam conferidas outras funções compatíveis com sua finalidade institucional. Artigo 129, incisos 3º e 9º. O Ministério Público abrange 1. O Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 2. Os Ministérios Públicos dos Estados. Constituição, artigo 128. As atribuições do Ministério Público da União estão arroladas no artigo 6º da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União. Compete ao Ministério Público da União promover ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor, outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Lei Complementar 75/93, artigo 6º, inciso 7º, alíneas B, C e D. A Lei 8.625 de 93, Lei Orgânica do Ministério Público, dispõe sobre as normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados. De acordo com seu artigo 25, incumbe ao Ministério Público promover ação civil pública para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos. Artigo 25, inciso 4º, alínea A. A Lei 7.347 de 85 confere legitimidade ao Ministério Público para propor ação civil pública, artigo 5º, inciso 1º, e o artigo 82 do Código do Consumidor, indistintamente, para as ações relativas a interesses ou direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos. Não há dúvida quanto à legitimidade do Ministério Público para as ações relativamente a interesses difusos e coletivos stricto sensu. Observa a teoria Albino Zavascki que a legitimação do Ministério Público em ação civil pública que vise a proteger direitos ou interesses coletivos deve ser entendida no sentido irrestrito e mais amplo possível. A irrestrita tutela pelo Ministério Público diz respeito apenas aos direitos ou interesses coletivos, aqueles subjetivamente transindividuais, igual, sem titular determinado, e materialmente indivisíveis. O Ministério Público tem legitimidade para a ação civil pública visando a inibição da poluição sonora. Tratando-se de poluição sonora e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela dos direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e sim à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranquilidade pública, bens de natureza difusa. Há legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da ação coletiva de consumo, em caso de propaganda enganosa, consubstanciada na propagação de informação veiculada de que o consumidor disporia permanentemente, ao acessar a internet, a velocidade máxima contratada quando, na verdade, seria-lhe assegurado tão somente 10% da velocidade máxima. Afirmando a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de resguardo do patrimônio público, o Superior Tribunal de Justiça reformou decisão da Justiça Local
que acolher a preliminar de falta de interesse do Ministério Público Federal para ajuizar a ação, porque visava rescindir contrato administrativo de locação regularmente celebrado entre o particular e o poder público, sem que houvesse subjacente o propósito de condenar seus contratantes a reparar os danos causados ao patrimônio público. Tendo em vista que o artigo 127 da Constituição atribui ao Ministério Público como finalidade institucional a defesa tão só de interesses individuais indisponíveis, sustentou-se a ilegitimidade do Ministério Público para as ações relativas a direitos patrimoniais disponíveis. A fórmula atualmente vitoriosa é a de se considerar legitimado o Ministério Público para as ações relativas a direitos individuais, mesmo disponíveis, desde que haja relevância social. Somente a relevância social do bem jurídico tutelado ou da própria tutela coletiva, afirma Kazuo Watanabe, poderá justificar a legitimação do Ministério Público para a propositura de ação coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos. Nessa linha de pensamento, a súmula 643 do Supremo Tribunal Federal declara que o Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no caso específico em que se busca a tutela dos consumidores, em face da cobrança de tarifa de pedágio por serviço público concedido, caracteriza-se situação de interesse social, apta a legitimar a propositura da demanda pelo Ministério Público. Tratando-se de tutela efetiva de consumidores, a relevância social emana da própria Constituição Federal. Daí porque se deve reconhecer legitimidade ao Ministério Público para a defesa coletiva dos consumidores, ainda nas hipóteses que envolvam direitos individuais homogêneos de caráter disponível, pois se está diante de legitimação voltada à promoção dos valores e objetivos definidos pelo próprio Estado. As súmulas 470 e 329 do Superior Tribunal de Justiça afirmam, respectivamente, que o Ministério Público não tem legitimidade para pleitear em ação civil pública a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado e que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. O Ministério Público, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, detém legitimidade processual para propor ação civil pública que trate de matéria previdenciária, em face do relevante interesse social envolvido, bem como para recorrer de decisões proferidas no curso do processo respectivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimação ad causam do Ministério Público para a proteção de direitos individuais homogêneos, como os relativos à concessão ou revisão de benefícios previdenciários, sempre que, tomados em conjunto, ostentem dimensão de grande relevo social. Tem sido negada, porém, legitimidade ao Ministério Público para ação civil pública individual, relativa a benefício previdenciário ou de assistência social, por se tratar de direito disponível e que não se enquadra entre as relações de consumo. Falta agora dar-se mais um passo e reconhecer que incumbe ao próprio Ministério Público a avaliação da relevância social dos interesses envolvidos, evitando-se assim que demoradas e custosas investigações sejam inutilizadas em função de diferente ponderação judicial. O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para propor ação coletiva relativa ao meio ambiente do trabalho. A Lei Complementar número 75, de 93, no seu artigo 83, inciso 3º, conferiu ao Ministério Público do Trabalho a atribuição de promover ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho. Dessa forma, vinculou a legitimidade ad causam de tal órgão à competência do órgão julgador, ou seja, só atua o parquet especializado nas ações judiciais que tenham trâmite na Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para ações relativas ao meio ambiente do trabalho, mas somente no âmbito da Justiça do Trabalho. Havendo suspensão do trabalho, pode o Ministério Público do Trabalho instaurar dissídio coletivo. CLT, artigo 856. Não atuando o Ministério Público como parte em processo coletivo, é obrigatória a sua intervenção como custos legis. Lei 7.347, artigo 5º, parágrafo 1º.